Obrigada, Alessandra. Bom, boa tarde a todos e todas. Sejam bem-vindos ao webinar sobre regionalização do serviço de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. Esse tema ele foi um dos temas escolhidos pelo GT de Resíduos Sólidos, da Câmara Técnica de Saneamento da ABA, para ser objeto de discussão, né, de um webinar. E cá estamos. Nós que trabalhamos, né, com resíduos sólidos, a gente sabe que os arranjos interfederativos no setor de resíduos não é uma novidade entre os municípios brasileiros. A própria PNRS, lá de 2010, ela já havia estabelecido que seriam priorizados no acesso aos recursos da União os municípios que optassem por soluções consorciadas. E o novo Marco Legal do Saneamento, de 2020, ele veio sacramentar a ideia da regionalização. Então, a regionalização, né, de acordo com a nossa Política Nacional de Saneamento Básico, ela é atualmente uma das principais diretrizes dentro da estratégia de garantir a sustentabilidade e também a universalização dos serviços. Então, foi colocada como uma condição aí, né, para os municípios acessarem, inclusive, recursos da União. Não só em relação à componente limpeza urbana e manejo de resíduos, mas as outras 3 componentes também do saneamento básico. E, em se tratando de resíduos, a gente tem que esses arranjos interfederativos, gestão associada, ela pode viabilizar a disponibilização de tecnologias de tratamento e destinação e disposição final, né, pensando aqui em aterro sanitário, que muitas vezes seriam inviáveis para municípios pequenos, se formos considerar uma solução individual. Então, hoje, a gente está aqui para conhecer 2 experiências relacionadas a esse tema de regionalização do serviço de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, e para conduzir esse debate, eu vou passar aqui a bola, então, para a minha companheira de regulação, Daniela Lodge. Acho que passar a bola nesse clima de Copa, né? Acho que é uma expressão até muito bem colocada. Então, eu passo a bola aí para a Daniela Lodge, ela que é especialista em regulação e fiscalização dos serviços públicos de saneamento básico na Arcesp, gestora ambiental e mestra em sustentabilidade, e também atua no setor de resíduos sólidos há 9 anos. Daniele, é com você. E eu desejo a todos um excelente webinar. Ellen, muito obrigada pela abertura, por estar aqui conosco nesse webinar. Boa tarde a todos e a todas que estão nos assistindo. Primeiramente, eu gostaria de dizer que é um prazer estar moderando esse webinar, né, com um tema de extrema importância. A regionalização é um instrumento essencial para viabilizar melhorias no gerenciamento de resíduos, por meio aí da cooperação entre os municípios, ganhos de escala e redução também de custos para viabilizar técnica e economicamente melhores soluções, né, para a destinação de resíduos. A quem está nos assistindo aqui, informo que as perguntas podem ser feitas pelo chat e eu vou repassá-las aos palestrantes ao final das 2 apresentações. Bom, então vamos iniciar as apresentações com o senhor Alceu Galvão. Nós inicialmente contaríamos aqui com a presença de outra palestrante do Ceará, a Vanessa Lima, mas infelizmente ela teve um problema de saúde e não pode estar presente aqui conosco. Mas o Ceará estará muito bem representado pelo senhor Alceu Galvão, é um colega nosso de regulação. O Alceu ele é analista de regulação da ARCE, Agência Reguladora do Estado do Ceará, engenheiro civil e doutor em saúde pública, e vai nos apresentar a experiência do Ceará, então, com a regionalização. Alceu, novamente, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, e a palavra é sua. Primeiro, inicialmente, né, agradecer à ABA, né, por intermédio da Câmara Técnica de Saneamento, né, o núcleo de resíduos sólidos, muito bem conduzido aí pela Ellen. Agradecer a você, Daniela, agradecer o Valverde, amigo de longas datas, faz tempo que eu não via. E essa é uma oportunidade única, primeiro, né, justificar até mesmo minha presença, a Daniela colocou. Na verdade, a Vanessa acabou fraturando o pé, está passando por cirurgia, então, de última hora, a gente acabou vindo representar a Vanessa aqui. De fato, além da ARCE, da Agência Reguladora, eu tive uma temporada no governo do Estado, né, passei lá 3 anos, e no governo do Estado nós tivemos coordenando projetos importantes na área de gestão integrada de resíduos sólidos e na área de consorciamento de resíduos sólidos. Então, daí porque eu e a Vanessa, né, fazíamos parte de uma mesma equipe,
né, que trabalhou nessa questão da regionalização. E agora, por meio da agência reguladora, nós temos acompanhado todo esse processo e estamos, no presente momento, nos preparando para regular a primeira concessão de resíduos sólidos aqui no estado do Ceará. A experiência do Ceará ela é interessante, haja vista que há muitas idas e voltas, que acredito que diversos estados brasileiros tenham passado por isso. E aí a gente vai analisar, num primeiro momento, eu aproveitei os slides que a Vanessa havia feito para esse momento, né, apresentando um histórico do que foi essa construção da regionalização do estado do Ceará, e, na sequência, nós iremos apresentar as lições aprendidas. Eu acho que entendo que as lições que, em função dos erros e dos acertos da política de regionalização, elas são importantes e podem ter um rebatimento para a grande maioria dos estados brasileiros. Também queria aproveitar e saudar todos aqueles reguladores e reguladoras que estão aqui presentes, né? Na pessoa de 3, estou olhando aqui os nomes aqui no chat, aqui, né? Saudar a Cauara, lá que agora está na SEMAD, de Goiás, saudar o Silvio Góes, que está, né, desde o início, está na ADASA e trabalha nessa área de resíduos sólidos, e também saudar o nosso amigo Rodrigo Taufik, que está lá na área SPCJ também, né, dessa discussão dentro do viés econômico-financeiro, mas ele também participa. Então, feitas essas observações, a gente vai dar início, né, inicialmente, vou compartilhar o que a Vanessa havia nos preparado para apresentar em termos da gestão integrada de resíduos sólidos, né, dos consórcios públicos. E aí, o Daniel, está tudo certo? Aí eu vou colocar a tela. Tá visível? Certinho. Pronto. Então, inicialmente, né, a Vanessa, ela é geógrafa, especialista em gestão municipal de recursos hídricos e mestre em desenvolvimento e meio ambiente. Ela trabalha na Secretaria das Cidades do Estado do Ceará. Primeiramente, eu queria dar um panorama atual dos resíduos sólidos aqui no estado do Ceará. Praticamente, nós temos aqui apenas 28% dos municípios com disposição final ambientalmente adequada, ou seja, de 184 municípios, apenas 15%. E lembrando que, desses 28, 18 tiveram disposição final adequada, ambientalmente adequada, a partir de 2021. Ou seja, de maneira geral, né, nós temos aí, tínhamos até então mais de 300 lixões ativos e hoje são cerca de 285 lixões ativos. Tivemos muitas, assim como em muitas partes do país, experiências que não foram positivas da construção de pequenos aterros, principalmente com recursos da Funasa. Isso já tinha sido objeto, inclusive, de auditorias do Tribunal de Contas da União, né, mostrando a época que municípios pequenos eles acabam não tendo capacidade gerencial, operacional, de gerenciar um aterro municipal. Então, vejam que, basicamente, nós temos as áreas em verde, onde nós temos aterro, bem ao centro do estado há um aterro privado, e nós temos na parte laranja o consórcio de gestão integrada de resíduos sólidos da região metropolitana de Sobral, e na parte rosa, que é o consórcio do Vale do Jaguaribe, em fase de construção. E aqui eu vou fazer um pequeno histórico acerca do que aconteceu no estado do Ceará, para que a gente possa entender. O início da política para a discussão das políticas de consorciamento, ele se deu em 2005. Veja que, entre nós termos a primeira infraestrutura de gestão integrada, nós tivemos em 2020, foi inaugurado em outubro de 2020, ou seja, nós tivemos praticamente 15 anos, né, discutindo, elaborando planos, elaborando estudos, para que nós chegássemos, elaborando instrumentos, né, de constituição dos consórcios, para que nós tivéssemos uma primeira infraestrutura de gestão integrada de resíduos sólidos. Então, 2005, 2006, tivemos uma estrutura de regionalização, isso anterior ao marco regulatório. Esse projeto, ele acabou, esse estudo de viabilidade, ele acabou sendo transformado em consórcios públicos, lembrando que, à época, nós não tínhamos a política nacional de resíduos sólidos, e esses consórcios
que eram consórcios de aterros sanitários, não eram consórcios de gestão integrada de resíduos sólidos, acabaram sendo formalizados. Ao final, tivemos 22 consórcios e um pequeno bloco ele já foi constituído dentro da Política Nacional de Resíduos Sólidos e acabaram incorporando alguns elementos da Política de Resíduos Sólidos. O período de 2010 a 2015, ele constou da elaboração de projetos de engenharia de alguns desses aterros regionais, e é importante lembrar que o primeiro grande, e aí eu entendo como um dos primeiros grandes problemas que nós tivemos naquela época, é que os consórcios foram constituídos sem uma perspectiva de financiamento, de tal forma que, na medida em que não se vislumbrava mais a possibilidade, esses consórcios acabaram, apesar de terem sido formalizados, apesar de terem suas de diretorias e gestões constituídas, eles acabaram não se viabilizando por conta da falta de um horizonte, né, do ponto de vista do investimento da infraestrutura de aterros sanitários. Tivemos também, a partir de 2015 até 2022, veja mais uma vez a lentidão que é esse processo, 2 consórcios com recursos do Estado, né, e aí esses consórcios já tiveram, apesar de terem projetos originalmente da época de 2010, que eram projetos de aterros sanitários, esses consórcios já tiveram seus projetos adaptados ao novo marco regulatório, à Política Nacional de Resíduos Sólidos, já pensando em resíduos da construção civil, resíduos de serviço de saúde, né, estações de centrais municipais de reciclagem, aterro sanitário, ou seja, nós já tivemos um redesenho à luz de um financiamento do BID, né, contratado pelo governo do Estado do Ceará. E esses consórcios, com toda a demora, licenciamento, construção, recurso público, né, o consórcio lá de Sobral da RMS entrou em operação em outubro de 2020, e o consórcio Comares Sul, Comares, unidade lá de Limoeiro do Norte, ele tem previsão para entrar em operação no próximo ano, ao final do próximo ano. Ainda também, lembrando que esse é um investimento da Secretaria das Cidades, aqui é uma amostra do consórcio, das estações de transbordo, veja que aqui também do lado inferior direito nós temos uma vista aérea, há unidades de compostagem, há unidades de tratamento de resíduos de serviço de saúde, de construção civil e o próprio aterro sanitário. Também foram desenvolvidas à época as centrais municipais de reciclagem, né, e todos os municípios de ambos os consórcios acabaram sendo beneficiados por centrais. Essas centrais eram unidades onde as cooperativas poderiam operar, onde a população poderia encaminhar o seu resíduo, né, uma entrega individual, voluntária, mas também onde as cooperativas poderiam, digamos, a partir dos seus caminhões, fazer a coleta e levar para essas unidades. Aqui são exemplos, né? A maioria das centrais está em operação, já foi inaugurada, né, com equipamentos, prensa, então todas as cidades receberam, lembrando que as cidades polo desses 2 consórcios tiveram centrais maiores, né, com estrutura maior do que aqueles municípios de pequeno porte. Também, ainda em 2019 a 2022, esse processo está sendo finalizado agora, pelo menos do ponto de vista da estruturação, e é muito importante essa data, porque ela entra num processo agora de concessão com recurso, né, que vai ser pago pelas próprias tarifas dos usuários, com cobrança de tarifas, e aí nós tivemos aí, agora, dia 15, está indo na B3, né, a concessão do Comares, unidade Crato, né, e é um projeto com estruturação do FEP, né, do Fundo de Estruturação de Parcerias Público-Privadas, com a inserção da Caixa Econômica Federal, e que, ao contrário da concessão, da estruturação da concessão de Uberaba, quem assumiu o ônus do risco, né, da estruturação da concessão foi o próprio governo do Estado, a partir da Secretaria das Cidades. É importante lembrar que, em paralelo, e aí é o que muito acontece nos demais estados, nós tivemos a participação de 2 secretarias. Os relatos que nós fizemos foi da Secretaria das Cidades, que tem a função de execução das políticas, e nós temos também, paralelamente,
a participação da Secretaria de Meio Ambiente, que tem o papel de formulação das políticas. E aí é onde é que começam a entrar algumas nuances, né, bem específicas do Estado do Ceará. O primeiro ponto é que, em 2012, já à luz da Política Nacional de Resíduos Sólidos, a Secretaria resolve reestruturar aqueles 22 consórcios que foram feitos pela Secretaria das Cidades, através de um estudo de regionalização, e também começa a elaborar os diversos planos, né? Sejam os planos regionais, seja o plano estadual, seja o plano de coletas seletivas múltiplas, que também há um importante instrumento que é utilizado pelo Estado, que é o ICMS ecológico. Ele prevê 2% a ser aplicado nas políticas ambientais, com foco no manejo de resíduos sólidos. Então, esse a gente aí... E aí é importante lembrar que essa política que foi definida pela SEMA é uma política que é denominada política de pré-aterro, onde ela investe na construção não de centrais municipais de reciclagem. Tá? Na verdade, ela acaba mudando o nome, a Secretaria das Cidades é Centrais Municipais de Reciclagem, e no nível da SEMA são Centrais Municipais de Resíduos, onde, diferentemente da Secretaria das Cidades, eu tenho a etapa de compostagem, né, que também é realizada, né, em pequena escala, mas também é realizada. Então, essa política, ela acaba, aquilo que eu falei, os consórcios eram consórcios que eram feitos para aterramento sanitário, ela muda toda essa política e novas leis, novos arranjos, né, são feitos a partir de, salvo engano, 2017, 2018, refazendo as leis dos consórcios, introduzindo a gestão integrada, introduzindo a política de pré-aterro, e o principal incentivo que se coloca era o ICMS ecológico, né? Na medida em que aqueles que não estavam, digamos, alinhados com a política de pré-aterro ou com a gestão integrada, acabariam não resultando, de tal forma que todos esses consórcios, com exceção do consórcio de Sobral, que eu já mostrei, o de Limoeiro, de Vale de Jaguaribe, que eram financiados pela Secretaria de Cidades, e a estruturação pelo FEP lá do Cariri, acabaram seguindo, digamos, outra política, mas dentro, né, também recebendo o ICMS ecológico. Nós tivemos... Pronto. Então, feito isso, eu queria ressaltar com vocês quais as lições aprendidas que nós tivemos nesse processo. E aí é importante, eu vou listar alguns pontos, tá? O primeiro aspecto é o seguinte, sobre a participação do Estado no consórcio. Nós temos diferentes realidades brasileiras, a realidade do sul do país ela é muito diferente da realidade da região Nordeste. Então, há um espírito, aí eu vou pegar o caso de Santa Catarina, há um espírito municipalista extremamente arraigado e cultural nas próprias prefeituras. Então, há uma facilidade de que os consórcios, né, no caso em Santa Catarina, e a gente tem inúmeras experiências bem-sucedidas, eles caminham com as próprias pernas. No caso específico, a cultura de consorciamento é uma cultura muito recente, essa cultura municipalista, de tal forma que, mesmo o Estado não estando presente nos consórcios que são organizados, os consórcios ainda dependem de uma participação muito, muito forte ainda do Estado, seja no tocante ao investimento, seja no tocante ao apoio e à assessoria técnica, seja no tocante aos incentivos que são trazidos. Ou seja, então, o que eu quero dizer é que, ainda, mesmo sendo horizontalizados, há uma necessidade de que haja uma participação do Estado, digamos, no fortalecimento e no apoio, né, direto e indireto aos consórcios, mesmo ele não sendo um ente consorciado. A segunda lição aprendida é sobre a organização do Estado. E esse aspecto, ele, dentro do meu entendimento, ele se reflete, e é bom ouvir também o Valverde, que tem uma experiência nacional nesse sentido, como é que secretarias diferentes operam o manejo de resíduos sólidos. Então, é muito comum, não só no âmbito estadual, mas principalmente também no âmbito municipal, nós termos secretarias que ditam a política, secretarias que executam a política, e digamos, em algum momento há sombreamentos e em algum momento há ruídos de comunicação. A gente sabe que resíduos sólidos, a política nacional faz parte da política ambiental, daí porque as secretarias de meio ambiente estão inseridas, de tal forma que
o que nós aprendemos é uma necessidade de uma maior comunicação ou de uma orientação diretiva de governo para que haja uma melhor comunicação entre secretarias. Então, tivemos em vários momentos, apesar de estarmos no mesmo estado, né, dentro do mesmo governo, à época, né, orientações diferentes quanto a políticas, né, para o manejo de resíduos sólidos. Então, isso é um ponto do ponto de vista da comunicação. Um terceiro elemento, e esse elemento foi muito importante no início do processo de regionalização, é a questão dos catadores. Então, ficou muito claro de que a política ela gira em torno de catadores. Então, primeiro se desenharia o modelo tecnológico, a concepção, de tal forma que os catadores entrariam desse desenho. E não o contrário, fazer um desenho em torno dos catadores. Isso aí, de fato, foi um debate, né, um debate importante, e, obviamente, já tínhamos a clareza de que a política, ela sendo desenhada, o modelo tecnológico, a rota tecnológica sendo desenhada, os catadores iriam inserir, obviamente, de uma maneira bem adequada, e é o que foi feito. Então, mas houve, de fato, um debate inicial acerca dessa temática. Outro ponto também, que é outra lição importante, é acerca da operação do serviço. Claramente, as estruturas financiadas pelo Estado, elas foram desenhadas para que fossem objeto de concessão e, para nossa infeliz constatação, o consórcio da região metropolitana de Sobral resolveu operar diretamente. E aí a gente já tem várias experiências de insucesso da operação direta, né, acerca de ainda mais estruturas muito complexas, que nem um consórcio com 18 municípios, 500 mil habitantes, e dentro do nosso entendimento, tal formato, tal modelo de prestação, ele se encontra inadequado e não irá atender aos objetivos iniciais, né, expostos na própria modelagem, na própria contratação. Então, é um caminho, dentro do nosso entendimento, um caminho equivocado, né, que foi, né, definido pelo consórcio após digamos, a entrega dos equipamentos pelo Estado, mas que para o outro consórcio já há iniciativas de que já na partida haja uma concessão e não, digamos, uma operação direta que pode, inclusive, prejudicar, né, o futuro da gestão integrada dos serviços. Outro aspecto importante também que, dentro do nosso entendimento, faltou ao consorciamento, que hoje está uma discussão muito efetiva, que são oportunidades que surgem e que, dentro do nosso entendimento, inclusive, o próprio Estado poderia melhor trabalhar essa questão. Aqui, todos os dois consórcios, eles estão vizinhos às cimenteiras importantes, né, tem uma produção larga em cimento, e nós não conseguimos, até hoje, fazer o link da produção do CDR com as cimenteiras. E olha que as cimenteiras estão no processo de mudança da matriz energética, de tal forma que há interesse das cimenteiras, mas esse link, e penso eu que faltou o link do Estado fazer uma melhor adequação desse link, para que, de fato, pudéssemos ter essa oportunidade de ganho, e até o presente momento isso aí não foi viabilizado. Da mesma forma que, pelo contexto em que temos 285 municípios lixões ativos, há uma oportunidade muito grande, inclusive, para melhorar a condição socioeconômica, a condição econômico-financeira da prestação de serviço, o alargamento da base, né, de prestação de serviço, agregando-se municípios clientes, né, a essas infraestruturas que foram construídas. Então, também é um ponto que é uma oportunidade que pode ser revertida, mas até então ela não foi equacionada. Outro ponto também é sobre os componentes da gestão integrada. Penso eu que houve as escalas que foram construídas principalmente para compostagem, para RCC, foram já escalas grandes, pensando no conjunto dos municípios, porém, penso que o início da experiência ainda requer maiores cuidados, de tal forma que penso que haveria uma maior etapalização, né, para que nós pudéssemos avançar na regionalização em relação a esses demais tipos de resíduos de uma forma gradativa, step by step. Outro ponto também que é importante fazer uma avaliação sobre os incentivos do Estado em termos de ICMS verde. É um importante incentivo. Dentro do nosso entendimento, aí,
apesar de que foram gastos quase 200 milhões de reais em termos de incentivos do ICMS Verde, e até o presente momento, isso aí desde o segundo semestre de 2019, nós não conseguimos, né, ter uma tonelada, digamos, eu estou sendo grosseiro talvez, mas não temos uma tonelada ainda desviada, né? Então foram muitas discussões, muitas idas e vindas, muitos planos, etc. Então, porém, essa política de pré-aterro, apesar de todo esse investimento, ainda não conseguiu se traduzir. E o que mais agravante, penso que ao final das gestões dos prefeitos, todos esses 285 listões continuarão ativos, até porque a política de pré-aterro ela não consegue, né, finalizar, fechar um lixão. Outro aspecto também é acerca do planejamento. Houve um investimento muito amplo em planos, nós tivemos planos regionais, planos municipais de gestão integrada de resíduos sólidos, planos regionais de coleta seletiva, plano estadual. Começamos até a pensar que o mundo era plano, né? E esses planos, de fato, né, por falta de capacidade de gestão, e aí eu falo em todos os níveis, né, os planos acabaram não tendo, digamos, uma eficácia, né, que por nós, digamos, que a expectativa colocava. Isso aí também não é algo para os resíduos sólidos, a gente sabe o que houve e o que houve com os planos municipais de saneamento básico, né, entra na falta de capacidade de gestão do Estado brasileiro, né, isso aí já não é um ponto. Outra questão também que é importante é a delimitação muito clara do papel do consórcio e do papel do município, né? Há um sombreamento, não há uma clareza, por vezes o município, até por conta das pressões que há do Ministério Público, no sentido de que o consórcio avance sobre o que é uma atividade de âmbito municipal, né? E obviamente os prefeitos há interesse, até por conta de todas essas demandas, né, judiciais, principalmente do MP. E a questão da regulação, né? Apesar de em todo esse processo de construção terem sido elaborados TACs, nós não conseguimos viabilizar até o presente momento, de tal maneira que a nossa perspectiva é que, com a concessão do Cariri, agora na B3, dia 15, é que nós tenhamos a primeira concessão, né, regulada aqui no estado do Ceará. Então, são essas as reflexões, é uma experiência, dentro do meu entendimento, muito rica. Acredito que muitos estados estão, principalmente aqueles que não equacionaram o problema da gestão integrada de resíduos sólidos, aí eu não estou falando de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, né, ou São Paulo, etc. e tal, mas os estados, principalmente da região Nordeste, ainda há bastante caminhos a serem trilhados e vejo que muitos deles ainda estão em etapas bem iniciais, mas, para finalizar, a experiência do Ceará ela demonstra que esses erros e acertos eles fazem parte desse processo e que grandes lições podem ser aprendidas. Então, era isso, Daniela. Eu acho que eu espero ter ultrapassado o prazo aí dos 20 minutos, mas são essas as reflexões iniciais. Nossa, muito bom, Alceu. Acho que a Ellen super acertou em convidar o estado do Ceará para trazer as experiências aqui, porque vocês começaram já em meados da década, né, dos anos 2000, 2005, então conseguem já fazer uma reflexão histórica, né, para outros estados aprenderem com o que deu certo, o que não deu, o que pode ser melhorado, e anotei várias coisas aqui desse resumo que você fez dos pontos de atenção e que ocasionam, né, o sucesso dessas estratégias de regionalização. Muito bom, obrigada, Alceu. Eu vou passar agora, então, a palavra para o senhor José Valverde, que vai fazer a nossa segunda apresentação. O José Valverde, ele é mestre em Direito Ambiental, especialista em Gestão Ambiental, especialista em Segurança Alimentar e Nutricional. Ele atua como assessor de Diretoria de Tecnologia, Empreendimentos e Meio Ambiente na Sabesp e como coordenador executivo do Comitê de Integração de Resíduos Sólidos da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo. O Valverde também é professor no curso de especialização em Direito Ambiental e Sustentabilidade na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo.
e também é coeditor e autor de livros e publicações na área de direito ambiental, resíduos sólidos e segurança alimentar. José Valverde, muito boa tarde, é um prazer reencontrá-lo novamente. Por favor, pode iniciar sua apresentação. Bom, senhoras e senhores, boa tarde. Inicialmente, agradeço à ABAR por esse importante convite, honroso convite, fazer parte aqui desse debate nos permite, inclusive, fazer desse momento um momento de balanço, um momento até de prestação de contas do trabalho aqui dessa nossa gestão de 4 anos. Eu sou portador dos cumprimentos do governador Rodrigo Garcia e do secretário de Infraestrutura e Meio Ambiente de São Paulo, o Fernando Chucre. Eu quero muito aqui cumprimentar, no âmbito da organização do evento, a Ellen e a Alessandra, saudar também a Câmara Técnica de Saneamento, o grupo aí de resíduos sólidos, pela feliz escolha desse tema que tão necessário do debate na área de resíduos sólidos, sobretudo pelo conjunto, né, normativo que vem se aperfeiçoando e pelos desafios que o setor de resíduo traz. Eu aqui também me alegro de reencontrar o professor Alceu, que para mim é uma grande referência na questão do saneamento, da sustentabilidade e da academia. Ao assistir a palestra do Alceu, eu já me peço aqui a compreensão de vocês em não frustrá-los com tanta intensidade, por tamanha eloquência, tamanha vivência e conhecimento que o Alceu tem. E, Alceu, conversava outro dia com o nosso amigo em comum e grande mestre Arlindo Felipe Júnior, que nos cobrou aqui uma publicação conectando essas duas áreas com regulação, tudo mais e tal. Fica aqui já o desafio para o meu querido amigo Alceu. E aproveito também, eu quero saudar aqui, já mencionado aqui no âmbito da DASA, da ABAR, da própria ARCESP. A ARCESP, na pessoa da doutora Daniele, da doutora Ana Brits, que aqui conosco está, tem também sido aí importantes interlocutores aqui da Secretaria de Infraestrutura no que tange o desafio dos resíduos sólidos. Eu tendo que, e a minha apresentação aqui vai trazer um pouco mais dessa governança nossa, que eu acho que talvez seja o nosso ponto mais forte no âmbito desses 4 anos, que tem sido aqui a governança do Comitê de Integração de Resíduos Sólidos e também da nossa Comissão Estadual de Resíduos Sólidos. Eu também, aí, diante de um público tão seleto, tão de especialistas, né? Eu aqui identifico aqui de São Paulo, a doutora Débora Chervitz, aqui da nossa Seclima, Secretaria do Clima Municipal da cidade de São Paulo, liderada pelo professor referência Fernando Pinheiro Pedro, e a sociedade civil aqui participando. Eu queria muito saudar a Sônia Manastan, que é presidente do IBAS. Eu peço aqui apoio à Daniela, a Daniele, que reconheci que não consigo fazer 2 coisas ao mesmo tempo, falar e passar aqui na apresentação. Então, eu vou recorrer aqui à doutora por essa ajuda. Podemos passar aqui estes dados do nosso evento. Eu começo também como um ponto de partida. A Ellen, eu me atentei muito por que todos falaram, mas a Ellen, na sua introdução, pôde ali trazer um pouco esse papel da regionalização, das soluções consorciadas, e eu, sem dúvida nenhuma, o Estado de São Paulo, no início da nossa gestão, em 2019, ele fez ao seu aquilo, me permita assim, pela nossa amizade, ele nos levou aí pelo, talvez, vou chamar aqui de óbvio, mas não querendo aqui dar nenhuma conotação menor e tal, né? E nem polemizar, mas assim, nós fomos na fonte que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos,
que precisa ser colocada em prática nos seus diversos desafios, né? Então, nós temos uma lei que é reconhecida, lei importante, lei de vanguarda, lei que realmente coloca, consegue conectar diversas agendas, consegue criar um papel intersetorial muito significativo, mas sejam eles os governos que forem, ou o próprio setor empresarial, ao meu ver, não tem colocado, talvez, a energia necessária para nós colocarmos esse marco tão importante, tão moderno, com tão potencial de transformação que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? Então, o Estado de São Paulo optou pelo seguinte: olha, nós vamos buscar executar a Política Nacional de Resíduos Sólidos em harmonia com a política estadual. Acho que várias falas aqui do Alceu coloca o Estado aqui nesse papel, identifico muito quando o Alceu fala do papel, né, de que o Estado tem que fortalecer as soluções consorciadas, apoiar, incrementar, né, fomentar esse tipo de iniciativa. Nós, aqui no Estado de São Paulo, optamos por ter isso como a nossa busca pelos 4 anos. E nós, com isso, estabelecemos aquilo que a gente chama aqui, que é o nosso lema, que virou até um mantra, porque eu repito há 4 anos isso, ainda hoje falava com um colega que falou assim: olha, que bom que você não deixa essa fala de lado, que é justamente estabelecer o foco na regionalização e as novas rotas tecnológicas para o correto tratamento dos resíduos sólidos, visando aquilo que a política nacional traz, que gerenciar os resíduos sólidos como um bem de valor econômico capaz de gerar trabalho e renda, né? Com aproveitamento energético, com potencial energético que tem desde ali do que se desenhava na Política Nacional de Resíduos, o que nós chamamos hoje de economia circular, né? Então, feita essa introdução, nós aqui, né, também como um agente aqui responsável pela política pública, estruturamos a nossa política pública a partir de uma obrigação do Estado, Alceu, que é, né, apoiar e priorizar as iniciativas do município através das soluções consorciadas. Então, óbvio está ali. Então, um esforço, né, se canalizou para isso. E ao lado, aí, nas setinhas, eu coloco, até para já começar a dar aqui a liga à nossa fala com a regionalização, é justamente o que o novo marco trouxe, acho que a própria Ellen também mencionou, né, de alguma maneira coroou, né, a regionalização, que, inclusive, aqui na nossa política estadual de resíduos, que é de 2006, já vem, inclusive, com a marca da regionalização, que a própria política de resíduos sólidos também assim colocou, e que o novo marco do saneamento, de alguma maneira, coroa isso. Então, pode passar o próximo slide, Daniele, por gentileza. Aqui eu optei em fazer essa fala dessas nossas 2 governanças, porque tem um grande desafio, e aí o Alceu também me poupou aqui já trazendo as experiências, o que deu certo e o que não deu certo, aquilo que serviu como experiência. Nós aqui, no início da gestão, se optou por algo que, para a área de resíduos sólidos, trouxe talvez um grande ambiente de incremento e de resgate dessa pauta, né? E nós estamos trabalhando intensamente aí nesses últimos 4 anos, aonde se conectou, né? se uniram 2 áreas, né? Meio ambiente e infraestrutura, e vários setores que aqui haviam do próprio sistema de meio ambiente, com aquilo que veio, que se somou
que se somou em relação à entrada da energia, da mineração, dos recursos hídricos, tudo isso que veio se agregar no âmbito dessa instância, Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente. Foi criado o Comitê de Integração. No próprio sistema ambiental já tínhamos a nossa agência ambiental, a CETESB, mas ganhou corpo, porque talvez aqui, nesse debate que nós fazemos, né, sobre a regionalização dos serviços de manejo dos resíduos sólidos, a primeira coisa a se entender é a intersetorialidade e a necessidade de se gerir o tema resíduos com visão sistêmica. E quando fala visão sistêmica, se amplie isso a questões multissetoriais. Então, aqui nesse comitê, nós temos o licenciador, nós temos aquele que faz a interface do saneamento com a questão dos resíduos sólidos, enfim, nós temos as áreas de fiscalização, a área do planejamento, a área de energia. Então, isso tudo foi nos permitindo a criar um ambiente, se entender, inclusive, pelo próprio porte e característica do Estado de São Paulo, o tamanho da nossa demanda. Então, a primeira questão foi esse comitê, e logo à frente passarei um pouco o que esse trabalho do comitê como tem se dado isso, e, por outro lado, uma governança, vamos dizer assim, uma governança oficial de governo, que é a Comissão Estadual de Resíduos Sólidos, que traz ali um conjunto de secretarias, porque quando se fala, é claro, nós estamos aqui tratando da questão do resíduo sólido urbano, mas não há como não fazer esse diálogo naquilo que se conecta. Hoje, a gente já não consegue mais separar o que é área urbana, o que é área rural. Você tem desafios que acabam ali, e isso tem criado, inclusive, um ambiente de muita preocupação e de insegurança jurídica, e no que tange ao seu. E aí o nosso Ceará tem sido também uma grande referência na questão das áreas rurais, no saneamento, né? Isso tudo a gente tem identificado aí da boa política, se eu não me engano, é do SANAR, né? Eu não me lembro bem a sigla, mas nós temos trazido aí, inclusive conectado esse tema do rural e do urbano, e outras secretarias do próprio desenvolvimento regional, o papel do desenvolvimento econômico que essa agenda assim requer. Vamos passar adiante. Então, todo esse nosso trabalho foram estabelecidos 6 eixos, e é deles um pouco agora que eu vou extraindo os pontos que conectam aqui ao nosso tema da regionalização dos serviços, de maneiras que o primeiro também, o próprio Alceu trouxe com a questão do planejamento, algo que foi muito desafiador aqui para nós. Eu sou da área do direito, eu não sou da área do planejamento, mas nunca abri mão do planejamento em todas as atividades que tive, seja ela como secretário municipal de meio ambiente, como uma pessoa que teve um papel de coordenar a agenda da agricultura familiar e de segurança alimentar também aqui no Estado. No meu momento ali, enquanto Câmara dos Deputados e Assembleia Legislativa, os meus 10 anos no Legislativo sempre me aproximaram do planejamento, mas um planejamento operacional, não aquele planejamento que vai gerar um calhamaço ali que vai ficar em alguma gaveta, né? Então, nós, quando começamos aqui no Estado de São Paulo a fazer a revisão do plano estadual, nós começamos a fazer isso de uma maneira a buscar uma certa assertividade no que diz respeito a ter um plano operacional, um plano que seja fácil do gestor que tiver no momento o desafio dessa implementação e de monitorar, saiba com uma certa facilidade
o que aquele plano, aonde que ele quer chegar. E isso significa dizer ações e metas. Então, nós optamos por isso, e nós, até muito aqui estimulados pelo Tribunal de Contas do Estado, para cada ação do nosso plano estadual, nós colocamos assim o responsável por aquela ação, que até então ficava tudo muito para a Secretaria do Meio Ambiente. Não há como a Secretaria do Meio Ambiente responder, por exemplo, pela questão do resíduo agrossilvo pastoril e assim sucessivamente. Então, a questão do planejamento foi algo que o Estado trouxe e que nós revisamos, inclusive, com muito orgulho, nós aqui no Estado de São Paulo somos até, né, nos provem o contrário, o primeiro Estado, o primeiro ente público que tem um plano de gestão de resíduos sólidos que traz um capítulo dedicado à economia circular, apontando, inclusive, aí, né, as tendências que a gente espera aí que seja uma realidade em breve no setor de resíduos, e também um plano dedicado ali ao combate ao lixo no mar, né? Também muito um plano conectado, e aí eu acho que temos gestores aqui, temos reguladores, não enxergar, por exemplo, as políticas globais, e aí o destaque para a questão dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável como perfumaria. É algo que tem um poder de induzir o avanço de uma política pública, de uma determinada temática. Então, todo o nosso plano de gestão de resíduos ele está conectado com, por exemplo, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Então, nós acertamos, acho que nessa revisão de um plano que foi dialogado com a sociedade, né, fortalecendo, inclusive, o princípio da participação, um plano que, inclusive, passou ali pelo próprio crivo aqui do nosso Conselho Estadual de Meio Ambiente. Regionalização e consórcios. Aí, algo que realmente dialoga aqui mais precisamente com o tema do nosso encontro, mas que no plano estadual aparece as metas e as ações em relação aos planos de resíduos, em relação à estruturação da regionalização. Quando eu entro aqui no nosso plano, à frente eu vou falar um pouco mais da questão dos consórcios, mas eu queria colocar aqui também que esse desafio da regionalização, Alceu, até não sei a tua opinião, da Ellen, dos demais aí, queria também colocar isso aí para o debate, porque quando surge o novo marco do saneamento, e que se fala ali em regionalização, e que se fala ali das 4 vertentes, ora, a regionalização, ok, entendemos que a lei fala... Agora, é do mesmo jeito? Água e esgoto está anos-luz à frente dentro desse conceito. Água e esgoto tem, né, eu penso aí que por essência, por natureza, a bacia que dá o tom para essa regionalização. Agora, resíduo é diferente. Resíduo é território, resíduo é logística. Então, nos fez aqui, no Estado de São Paulo, dar um passo para trás, e aí eu quero muito colocar isso aí nesse debate. Eu acho que a ABAR, aí no âmbito aí do seu comitê, precisa aprofundar mais aquilo que é a regionalização na questão de resíduos sólidos. Nós, por exemplo, estamos estruturando aqui a regionalização no âmbito do Estado de São Paulo pelos consórcios de município, mas entendendo também que não é só o consórcio de município que é o agente, vamos chamar assim, regionalizador no que tange ao tema resíduos sólidos. Nós temos que investigar mais, nós temos que aprofundar mais isso. Como é que cruzam as coisas? Eu vou dar um exemplo aqui claro. Nós temos, por exemplo, nós estamos aqui no âmbito do Estado de São Paulo financiando alguns planos regionais de resíduos sólidos. E nós estamos financiando um plano, e esse também, eu diria que será um grande legado que nós deixaremos aqui, que é um plano que é feito pela bacia hidrográfica do Alto Tietê. Esse plano, ele tem uma bacia como a referência, mas ele tem 5 consórcios que integram essa bacia. E a gente articulou todos esses consórcios e está agora em fase, liderado pela FABAT, aqui, né, a Fundação Bacia Hidrográfica do Alto Tietê, a elaboração desse plano.
Então, avançando aqui para a logística reversa, coleta seletiva, participação social, o planejamento e controle das operações em aterro sanitário, e aí o Estado de São Paulo também, logo no início da gestão, afirmou algo também que foi uma palavra, foi um gesto um tanto quanto duro, né, de sinalização de que o Estado de São Paulo, que não tem lixão em operação, nós temos um aterro que estão até ali numa faixa de -7 na pontuação aqui do nosso IQR, mas são aterros sanitários, não são nem controlados, nem lixões, são aterros sanitários. Então, nós não descuidamos disso, mas o conceito que o Estado de São Paulo colocou foi um conceito de aterro mínimo, ou seja, o aterro ele tem que existir, ele não pode deixar de existir. Nós entendemos que, inclusive, o aterro é uma transição, certo? O Brasil tem aí o desafio dos lixões, eu já tive várias vezes aí no Ceará, sei da dificuldade, da enorme, das centenas de lixões que ainda tem operando no estado, né, para falar aqui, e sem contar o norte do Brasil, que ainda tem estado numa situação até mais delicada, mas nós aqui entendemos que, por outro lado, também, os aterros sanitários são a base da transição para o aproveitamento energético e também para o aumento da reciclagem, né? Então, nós estamos trabalhando muito forte nesse sentido e também a visão regional dos aterros regionais que necessariamente surjam já equipados de uma forma a ter tecnologia, que é o nosso outro grupo de trabalho, inovação tecnológica para tratamento de resíduos sólidos. E nós, aqui no estado de São Paulo, licenciamos 4 URIs nessa nossa gestão, né? Inclusive URIs que têm, inclusive, a liderança de consórcios intermunicipais, que é o caso aqui do Consimares, da região aqui de Nova Odessa. E tem o CIVAP, que é um outro consórcio na região de Assis e Ourinhos, que acabou de colocar e ter êxito num edital de concessão para uma empresa dar ali a destinação final, o tratamento com geração de energia. Então, e o outro ponto nosso, que é a educação e comunicação, que ele é, sem dúvida nenhuma, o grande ponto de avanço que nós temos, e ele, necessariamente, o Estado de São Paulo tem buscado fazer isso dentro de uma visão regionalizada. Antes de passar esse slide, eu mencionei, e aí, como é que a gente vai conectando, como é que a gente vai dando... Não, pode passar, Daniela, pode passar, que acho que no outro slide eu consigo já... Pronto, está aqui, ó. Esse aqui, né, como o nosso tema é regionalização, e eu criei esse slide para demonstrar a vocês que todos os nossos 6 eixos estão conectados e que um eixo, que é o nosso da regionalização, todo o nosso trabalho aqui é para que ele, de alguma maneira, recepcione, seja encorpado, seja aí a grande base do resultado do nosso trabalho. Então, né, quando a gente fala no planejamento, o Estado aqui tem como meta a universalização do planejamento regional. Nós, inclusive, Alceu, num diálogo que tivemos aí com entidades setoriais representativas aí do setor de projetos, tudo mais e tal, nós lançamos um desafio. Falei assim, olha, todo mundo fala que o setor de resíduos precisa de avanço tecnológico, e precisa mesmo, nós precisamos mesmo. Mas nós precisamos também elevar o nível, né, dos nossos projetos. Os projetos não podem reproduzir os dados que o governo já tem. Os projetos, né, os planos, não podem mais serem planos teóricos. Então, nós temos feito esse trabalho de desafiar também, e nós aqui, só para vocês terem ideia, fizemos aqui quase um aporte de quase 10 milhões de reais em financiamentos para planos regionais, né, de grande porte, né, esse que eu mencionei, da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê, da região da Baixada Santista,
da região agora aqui de Sorocaba. Então, fizemos esse aporte e estimulamos também os consórcios a irem buscar a questão de emendas parlamentares, tudo aquilo que pudesse. E um trabalho feito aqui por toda a nossa equipe é de impulsionar os consórcios na busca por ter diagnóstico que seja uma base aí para os seus planos regionais. Na logística reversa, o Estado de São Paulo vem celebrando os termos de compromisso para a logística reversa. Eu vou pedir só para passar só 5 minutinhos aqui do meu tempo, Daniela, tá? Já cheguei aqui aos 20, mas já peço só mais 5 minutinhos aqui. Logística reversa, todos os termos que a gente tem celebrado, vamos chamar aqui uma cláusula que fala o seguinte: olha, operadores logísticos, entidades gestoras, independente daquilo que vocês estão estruturando para o sistema de vocês, nós queremos apresentar o nosso trabalho de regionalização. Vocês precisam entender, e aqui também foi dito, o potencial de escala que um consórcio proporciona, que vai garantir viabilidade técnica e econômica. Vocês precisam entender e não só querer cidades acima de 200 mil habitantes. Porque, por exemplo, o Estado de São Paulo tem 645 municípios, 450 deles têm menos de 20 mil habitantes. Então, há uma necessidade de se promover isso. Os aterros regionais, o aproveitamento energético, como eu falei, as URES, que o Estado aqui licenciou recentemente, nós fizemos um trabalho de dizer o seguinte: olha, precisa ter um alcance regional, né? E assim tem sido, e nós temos buscado, eu penso que esse é um desafio, inclusive, para a próxima gestão na área de resíduos sólidos, buscar fomentar que a educação ambiental e a comunicação se dê em escala regional. Não adianta o município fazer suas campanhas para o município, as empresas fazerem as suas campanhas limitadas. Há uma necessidade de colocar isso dentro do corpo da regionalização. Então, tudo isso que nós temos aqui como meta, todo o trabalho que nós estamos fazendo, ele acaba tendo ali o alvo, que é a regionalização. Próximo, por favor. Aí eu começo aqui a dar um balanço, né? Esse mapa também nos orgulha muito. Esse mapa, quando nós começamos aqui em 2019, ele não tinha nenhuma cor além do branco, e nós conseguimos aqui, nesses 4 anos, fazer um trabalho de fôlego, dialogando. Uma coisa interessante também, né? Nós não criamos em 4 anos nenhum consórcio aqui no Estado de São Paulo para município. Nós fomos primeiro identificar, nós fomos resgatar, nós fomos fazer um trabalho, e nós fizemos um trabalho de trazer o consórcio para a agenda, porque havia aquele aspecto, aquela instituição, tudo mais e tal, mas que não tinha, que não vivia a agenda, que não buscava, que não debatia, que não buscava as soluções ali, a construção. E hoje, pode passar, Daniele, o próximo, por favor. Nós fechamos a gestão, e aqui esses são os nossos indicadores. Eu sou da área jurídica, e quando nós falamos o seguinte: olha, também era aquela coisa, não tinha dinheiro, né? Tu faz, não, consórcio só vem, prefeitura só vem se você tiver dinheiro. Eu falo, pô, dinheiro a gente não tem, né? Mas a gente tem um papel de ajudar nessa agenda, de apoiar, de fortalecer muito grande, né? Inclusive da segurança para o ente municipal, que fica muito distante daquilo que é a diretriz, né, a ser buscada. Então, nós criamos aqui uma forma de institucionalizar a relação com os consórcios de município por meio de um protocolo de intenções. E aí todo mundo diz assim: mas protocolo de intenções não é nada mais do que intenções. Eu falei, pois é, mas depende do trabalho que será feito e se as intenções virão acompanhadas de ações pragmáticas. E esse será o nosso caminho. Então, nós saímos do zero, nós fechamos ontem, não, na sexta-feira, o 27º protocolo de intenções. Nós temos uma ideia aqui que o Estado de São Paulo deverá ter para se universalizar, né, essa regionalização,
considerando os consórcios municipais, em torno de 35 consórcios. Essa é a base, essa é a média, né? Nós estamos numa tratativa com mais de 300, chega a 400 municípios, porque tem município que está em mais de um consórcio. Nós, a cidade de São Paulo, está aqui a doutora Débora, não, ela não integra um consórcio de município, mas ela tem, né, pelo menos tinha uma autoridade municipal de limpeza pública, a Anlurb. Nós celebramos um protocolo com a Anlurb também, ou seja, estamos acompanhando a cidade de São Paulo nisso, ou seja, nós estamos aí num diálogo com mais de 35 milhões de habitantes. Então, linhas gerais, era isso, e mais recentemente, a nossa política ela avançou tanto, esse trabalho da regionalização, que nos deu base para um trabalho que nós fizemos aqui também, liderado pela Secretaria de Meio Ambiente, com participação aqui da Secretaria do Desenvolvimento Regional, Alceu, amigas e amigos, que foi uma revisão, uma atualização da lei, da antiga lei de ICMS ecológico para a lei, né, de ICMS ambiental, aonde passou-se a se destinar 0,5% desse recurso para a agenda de resíduos sólidos. Então, nós estamos formando a nossa base de cálculo agora, em 2023, e em 2024, a partir de 2024, os municípios paulistas que tiverem plano de gestão de município ou estiverem integrados a um plano regional, eles já estarão habilitados. Eles não estarão habilitados a esse recurso sem plano, porque sem plano a própria lei nacional ela proíbe que seja repassado recurso, no caso da União ou gerido pela União, e o Estado faz essa mesma interpretação, não se pode passar recurso para um município que não tenha plano de gestão de resíduos, né? Então, nesse sentido, em 2024, os municípios terão injeção de dinheiro na veia para o tema de resíduos sólidos, e ele vai ter uma performance. Ele, por exemplo, tem que demonstrar que integra um consórcio de município ou faz parte de alguma ação regionalizada para resíduos sólidos, coleta seletiva e a nota do seu aterro sanitário. E, por fim, um outro ponto que eu destaco também, que o nosso trabalho de regionalização deu a base agora para enfrentar um grande problema que ele se conecta muito com a questão aí do manejo de resíduos sólidos urbanos, que é a questão dos resíduos da construção civil, né? Um grande passivo no estado de São Paulo, né, de matéria-prima, né, de insumo, aonde nós repassamos pelo nosso fundo aqui, pelo FECOP, cerca de quase 90 milhões de reais para 27 consórcios de municípios. Praticamente todos esses 27, 2 ou 3 parece que estão com alguma problemática ainda de questão de documentação, mas receberão uma usina móvel, moderna, de última geração, para a questão da valorização, do tratamento com valorização dos resíduos da construção civil, significando dizer que, além de se eliminar passivos, além de se diminuir ali o gasto do recurso dos municípios, que já são limitados, você vai ter ali recursos naturais colocados à disposição para obras, enfim, para uma série de outras iniciativas dentro do conceito da economia circular. Próximo aí, por favor. Bom, pode fechar aí, Dani. Eu me despeço aqui desse momento, vou ficar aqui para o debate, mas eu aproveito como fala aqui final da minha exposição, e por isso fiz muita questão, né, de acolher o convite para esse debate aqui, para esse webinar, é o papel da regulação em tudo isso que o setor de resíduo traz como desafios. Os contratos de concessões, todas essas dinâmicas que nós vamos precisar estruturar. Nós aqui trabalhamos muito com a questão da governança e compliance para a questão dos consórcios. Foi muito
exitoso da nossa parte, primeiro, reconhecer o board político do consórcio. O prefeito, aquele que vai lá dar a face para disputar uma eleição para ganhar, não pode ser aquele que vai ser atropelado por medidas que, né, se traga ali. Não, tem que ser feito um diálogo, tem que haver isso. E o fortalecimento das equipes técnicas. E aí também lanço o Ellen, o desafio aí para a Câmara Técnica, nos ajudar aqui nos debates, nos encontros que nós fazemos. A Arcesp tem sido uma grande parceira nisso, mas que vocês também possam se somar a nós para que a gente possa aí desmistificar o papel da regulação e trazê-lo como um grande instrumento de viabilizar a agenda de resíduos sólidos. Muito obrigado. Muito obrigada, Valverde, até pelo papel de reconhecimento, né, da importância da regulação na estruturação das concessões, né, dos serviços. O que você trouxe da experiência do Estado de São Paulo também foi muito interessante, essa estratégia adotada, né, com a participação desse comitê estadual que reúne a participação aí de vários órgãos estratégicos, né? Como você bem falou, vocês conseguiram institucionalizar essa articulação com os consórcios que já existiam e foram direcionados pelo Estado, né, a inserir a questão dos resíduos na agenda prioritária e também oferecendo apoio técnico, né, a esses consórcios e fomentando a elaboração de planos regionais, a estruturação de concessões, uma experiência muito valiosa. A gente tem algumas perguntas no chat aqui. Antes de passar para elas, enquanto o pessoal vai complementando as perguntas do chat, eu gostaria de fazer uma pergunta a vocês dois. A viabilização da regionalização, né, dos serviços de manejo de resíduos também passa pela questão da sustentabilidade econômico-financeira, né? Da experiência de vocês, como que está a questão da implementação dos instrumentos de cobrança pelos serviços, né, por parte dessas estruturas de prestação regionalizada dos consórcios para garantir a sustentabilidade econômica financeira dos serviços, ou se ainda tem sido mais comum a adoção de taxas pelos municípios e repasses a esses consórcios para pagamento dos contratos, né? Como que está essa questão da instituição de cobrança, como que isso tem evoluído no território de vocês? Eu falo primeiro? O primeiro ponto aqui, Daniele, é que quando os instrumentos de constituição dos consórcios, os protocolos de intenções, as leis que foram aprovadas dos consórcios, digamos, da segunda geração, né? A primeira geração eram consórcios de aterros, e esses consórcios tiveram uma readequação territorial, readequação de escopo, consórcios de gestão integrada de resíduos sólidos, né? Com foco nas coletas seletivas múltiplas. Os instrumentos já previram a cobrança, a instituição da cobrança, principalmente da cobrança de taxa, também previram preferencialmente que a ACE seria a reguladora dessa prestação de serviço, porém, o que mais está se colocando agora é que ainda é o que a Ana colocou no início, é previsão, né? Efetivamente, nós iremos ver a partir do próximo ano. Tá? É uma discussão que, nesse momento, sobre a ótica, sobre o manto dos instrumentos legais que foram aprovados e também algumas tentativas, todos estão acobertados, porém, esse manto ele acaba, a partir de 2023, ele tem que sair para a efetivação da cobrança. É uma questão muito sensível para os prefeitos, né, do ponto de vista político. Então, eu posso dizer que temos que esperar o próximo ano de que forma isso vai ocorrer ou não na prática. Obrigada, ao seu. Bom, eu entendo que esse é um ponto que, para a agenda de resíduos, ela tem uma politização que só compromete
do ponto de vista aí da viabilidade, de se ter esse diálogo com a população. Penso que isso aí seja até algo que, em algum momento, terá que ser enfrentado. Eu acho que eu faço esse olhar também, vamos dizer assim, da questão cultural desse tema, mas o fato é que nós temos uma legislação que precisa ser cumprida, né? Então, nós aqui no âmbito do Estado, assim, a gente entende que a tarifa, né, ela realmente vai nos permitir aí a ter, inclusive, uma maior chance aí de se chegar inclusive a valores, tudo mais e tal, e até mesmo da própria questão aí de governança. Então, eu penso que esse será, até para a próxima gestão, por parte dos estados, e nós aqui tivemos, me lembro muito do próprio secretário, à época, secretário Marcos Penido, que fazia uma fala, e para nós aqui, nós não nos omitimos na fala, só que, por outro lado, também o ônus, né, o senhor mencionou, o ônus político acaba, de alguma maneira, recaindo ali sobre o prefeito. Então, eu penso que, por outro lado, também, os outros entes da federação, seja ela a União e os estados, precisam, de alguma maneira, respaldar o município nessa... E fazer isso. Por isso, todo o nosso trabalho e esse nosso diálogo com a Arcesp, até num primeiro momento, de sensibilizar, para que a gente pudesse fazer isso regionalizado, do que fazer isso ponto a ponto ali. Mas é um desafio. Eu penso que o nosso setor de resíduos, e aqui temos reguladores, carece, né, e eu acho que é um momento até de oportunidade, carece de modelagens que nos ajude a estruturar isso. Tá? Obrigada, Alceu. Obrigada, Valverde. Eu vou passar para as perguntas do chat. Então, tem uma pergunta aqui da Ellen, para o Alceu. Alceu, o Ceará fez um ótimo trabalho de regionalização antes mesmo do novo marco de saneamento. Na sua opinião, o que é necessário agora para garantir a sustentabilidade desses consórcios e a adequada disposição final dos rejeitos em aterros? Daniela, você vai fazer em bloco, porque eu acho que tem mais uma ou duas perguntas aí. Tá. Aí, se você quiser comentar conjunto, como que você vê o papel das agências reguladoras no processo de regionalização e estruturação das concessões? Tá. Eu acho que tem uma do Vladimir, lá no final. Quais as metas dos serviços prestados que você pode destacar como relevantes para os consórcios criados no Ceará? Não, o primeiro ponto, eu já vou responder a do Vladimir, e aí, respondendo ao Vladimir, eu fazer uma meia-culpa que eu acabei esquecendo ou deixando de enfatizar um papel relevante digamos, na definição da regionalização do Estado do Ceará, que foi o Ministério Público do Estado. Então, sem o Ministério Público do Estado, talvez nós não conseguiríamos chegar, mesmo com tanto tempo e tanta dificuldade. Então, todos esses consórcios são objetos de TAC. Existe um chamado acordo de não persecução penal dos prefeitos, né, que envolve o CPF do prefeito. O prefeito é obrigado a aderir. Então, na verdade, se de um lado, no atual momento, você tem o porrete, que vem do Ministério Público, do outro lado, você tem um incentivo econômico que vem do ICMS verde. Então, sem o Ministério Público, acredito que nós não teríamos chegado onde estamos com todos os nossos problemas, todos os nossos erros. E, nesse sentido, respondendo ao Vladimir, de que as metas, ou elas estão nos TACs, ou estão nos acordos de não persecução penal, ou estão dentro do ICMS verde, de tal forma que, não cumprida a meta, por exemplo, instalar uma central municipal de resíduos, não recebe o recurso do ICMS verde. Então, ela está mais nesse sentido dos instrumentos de incentivo, né? As metas estão postas. Até porque nós temos metas aí dos planos, mas, de maneira geral, acabam não sendo cumpridos, né? Acabam sendo um pouco de letra morta. Em relação ao papel das agências, considerando as características do nosso Estado, do ponto de vista de capacidade de gestão, a agência ela acaba
suprindo, não digo a palavra suprir, mas colaborando na formulação de políticas públicas, né? Então, assim, todos os momentos, em N momentos, sendo literalmente um braço direito do próprio Ministério Público, na costura dos primeiros ataques, dos primeiros acordos. Então, podemos dizer que a ARCE era o ator que estava lá ao lado do Ministério Público do Estado do Ceará, e produzindo também discussões técnicas, né? Inclusive eu coloquei alguns documentos que foram postos, e trabalhando, inclusive, também na estruturação da concessão do Comares, né? Junto ao governo do Estado, a CEPLAC, Secretaria de Planejamento. Então, podemos dizer que, nesse momento, o papel foi estritamente técnico, né? De estar ao lado, dentro dessa, como é que se diz? Dentro dessa discussão. E, por fim, essa questão da sustentabilidade, eu poderia dizer que a sustentabilidade dos consórcios ela tem duas linhas, né? A primeira linha, e a básica, e a que foi colocado também pelo Valverde, é a questão econômico-financeira, né? A cobrança, né? Sem isso aí, obviamente, não se tem. Mas penso eu que a sustentabilidade técnica da própria gestão é outro elemento fundamental. Então, há carência aí, realmente se precisa formar quadros técnicos aí para que a gente possa tocar a quantidade imensa de necessidades e de metas e de compromissos que tem esses consórcios de prestação de serviço, ainda mais quando tiverem sobre a sua, digamos, o seu guarda-chuva essas concessões, né? Então, obviamente, são eles que vão assinar os contratos, são eles que vão contratar a prestação de serviços. Então, essa sustentabilidade técnica ela é aliada também à econômica financeira. Obrigada, Alceu. Tem mais uma pergunta aqui para o Valverde. Valverde, você acha, então, que a opção por consórcios como forma de regionalização no setor de resíduos é uma alternativa mais interessante do que as unidades regionais ou micro-regiões instituídas pelos estados, por exemplo? Qual a sua opinião em relação a essas alternativas de regionalização para resíduos que estão previstas na legislação? Olha, veja, como eu fiz questão de sublinhar quando mencionei o plano regional ali da Bacia do Alto Tietê, né? O que, assim, nós optamos aqui por uma decisão, por um caminho, né, que foi até anterior ao novo marco do saneamento, a aprovação e vigência do marco do saneamento, novo marco do saneamento, com até um certo pragmatismo, né? E também por aquilo que nós entendemos que os consórcios trazem já tem, né, uma personalidade jurídica, né? E que essa personalidade jurídica, né, que é conferida aí por uma legislação específica, ela garante um ambiente de segurança jurídica também, e também institucional, para aquilo que a gente está vivenciando aqui hoje, que são as concessões, que são esses outros caminhos. Eu sou muito cuidadoso, né? Eu não acredito muito na bala de prata, não acredito na bala de prata para resíduos sólidos, tá? Então, eu diria o seguinte, que hoje os consórcios intermunicipais, né, os consórcios públicos, eles hoje, por terem personalidade jurídica, uma natureza ali jurídica, por terem uma legislação, né, tem um ambiente para isso, né, e por, né, de fato, representar a regionalização. Não é aquilo que vai se montar, né, vai depender ali até talvez da mão técnica, ele se formou. Então, eu acredito muito que isso tem também o aspecto de dar a viabilidade às coisas. Então, volto a dizer, do ponto de vista, provoquei aqui nesse diálogo que a gente fosse investigando cada vez mais possibilidades de se ampliar na regionalização. Mas hoje, eu entendo que para resíduos sólidos, os consórcios públicos, os consórcios intermunicipais, talvez tenham aí, saem na frente em matéria aí de poder de organização, tá? E de segurança jurídica.
Obrigada, Valverde. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Acredito que não. Bom, então a gente vai encaminhando para o final aqui do nosso webinar. Alceu, eu vou devolver a palavra para você fazer as considerações finais, por favor. Não, primeiro agradecer o convite aí, espero que tenha representado corretamente a Vanessa, né? Afinal de contas, né, trabalhamos na mesma construção, né, nesse processo da regionalização. Queria aproveitar, né, não tinha visto os nomes ainda, saudar o Eduardo e a Ingrid, né, grandes reguladores aí de Goiás, a Ingrid que estava em Natal, que também trabalham no setor, e ficar à disposição, né, da Ellen, da Câmara Técnica, Daniele, para que a gente possa, né, ampliar essa discussão da regionalização, que é tão importante, haja vista que todos esses consórcios, quando tiverem suas prestações, né, concessionadas, né, eles serão objeto de regulação. Então, ainda é um tema que nós estamos aprendendo. Se nós estamos aí falando de água e esgoto, aí nós temos aí desde 2003, 2002, as primeiras experiências que vão completar 20 anos, e na área do manejo de resíduos sólidos da regulação, né, estamos todos engatinhando, né, apesar de já ter vários trabalhos aí, aí o Rodrigo aí que está aí na área SPCJ, nós temos a galera da AGI também que já faz um trabalho bem interessante e outras agências que estão trabalhando nas setoriais. E mais uma vez um grande prazer aí estar com o Valverde aí, né, ele sempre trazendo contribuições. A gente sabe da importância dele para o Estado de São Paulo, né, do ponto de vista dessas estruturações e do apoio dessa articulação. E a Ellen, né, que também nos brinda aí sempre, né, brilhante aí na área de resíduos sólidos, puxando, né, essa Câmara, a Câmara aí da área de resíduos sólidos, que tem trazido contribuições muito relevantes. Então, obrigado também, Daniele, pela sua mediação aí nessa discussão. Obrigado. Obrigada, Alceu. Suas considerações, Valverde, por favor. Eu também de agradecimento, né? E eu acho que a ABAR promove esse debate num momento muito, muito oportuno. Eu penso que precisaremos, Ellen, Alessandra, aí de, né, avançar um pouco mais aí nos desafios que nós temos. Nós temos aí o dever de levar conhecimento para essas instâncias da regionalização, no nosso caso aqui, falamos dos consórcios intermunicipais. Então, também quero muito não só me colocar à disposição de vocês, da ABAR, mas também pedir as contribuições, uma maior aproximação institucional para que a gente possa, em publicações, em posicionamentos, né, e também poder aí elevar a questão da regulação. Agradecer a Daniele pela mediação, pelo também ter articulado aí a minha participação. Obrigado, Daniele, uma pessoa que tem se destacado, né, nessa nossa agenda tão carente de formuladores, né? A gente carece tanto aí de formuladores. A Daniele, com todo o time lá da Arcesp, tem aí ocupado bem esse espaço. Faço menção aqui também à doutora Verusca, nossa colega lá do governo de Minas, da área ambiental, está aqui conosco também, Verusca. Minas também tem dado passos importantes na questão de consorciamento, saudar a Verusca. E meu parceiro, amigo, Alceu, é sempre aí de grande aprendizado, é sempre muito especial, porque a gente que está na política pública, a gente tem aí o dia a dia puxado, né? Responde para um, fala para outro, né? Tem o ofício para responder, tem tudo, mas aquilo que nos dá prazer, né? Aquilo que ainda renova aí as nossas expectativas, esperanças e dá mais realce aí ao nosso propósito é poder ter diálogos assim como esse, um diálogo tão alto nível, né? Eu estou muito contente, estou muito honrado aí, estou muito grato de ter passado aqui esse momento, aí as manifestações aí no chat, dá aí talvez aí a boa recepção que todos tiveram aquilo aqui que nós trouxemos. Muito obrigado. Obrigada, Valverde, Alceu.
Esse webinar, então, foi um momento de muito aprendizado, né, de compartilhamento de riquíssimas experiências aqui de 2 estados brasileiros. Nós tivemos aqui o compartilhamento de informações que interessam muito às agências reguladoras, né, que estão se preparando para regular essa nova forma de prestação dos serviços, né, de forma regionalizada, que devem contribuir aí nesse processo também, né, de organização desses serviços. E tenho certeza também que essas informações foram valiosas também para representantes de outros estados, né, que estão nos assistindo, que estão trabalhando na regionalização, né, em seus estados, e também para municípios, né, que estejam nos assistindo, como uma forma de incentivo à adesão aí à regionalização e ao consorciamento. Então, eu agradeço aos nossos palestrantes, ao seu Galvão, José Valverde, a Ellen, pelo apoio, né, na organização desse webinar, a Câmara Técnica da ABAR e a todos que nos assistiram, que ficaram aqui conosco nessa tarde. A gravação desse webinar vai ficar disponível no site da ABAR e no canal do YouTube da ABAR também. Obrigada e uma boa tarde a todos. Tchau. Até mais. Obrigada ao seu, Valverde, Dani, parabéns pela condução do webinar. Obrigado, Ellen. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Obrigada.